Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu perder tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Em ser achado dele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja amada do Senhor, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui nesta noite, com um único propósito: louvarmos e exaltarmos o nosso Deus. Nós vamos neste momento orar, vamos falar com o Senhor, pedindo que Ele possa continuar ministrando nos nossos corações. E que este tempo seja um tempo de bênção para você e toda a sua família querida. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos com um só propósito: louvarmos o Senhor, adorá-lo, ó Deus, na beleza da tua santidade, ó Deus, e oferecermos este culto como expressão da nossa adoração, do nosso amor e do nosso louvor para contigo, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus te suplicamos que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados. Tire de nós, Senhor, aquilo que não te agrada, aquilo que não é do Senhor, ó Pai. Queremos estar em comunhão. Nos abençoe, fale conosco, nossos corações. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador amado. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 21, um hino bem conhecido: ao Deus de Abraão louvai. É um cântico onde ele nos leva a pensar nessa importância de louvarmos e exaltarmos o Senhor, independente da experiência a qual estejamos vivendo. Nós precisamos entender de que Ele é Deus e Ele é digno de ser louvado e de ser adorado. Vamos então exaltar o Senhor, hino de número 21, ao Deus de Abraão, louvai. Ao Deus de Abraão, louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso,
o Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou. Minha alma ao nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandato seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecei meu Redentor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, Salmo de número 103. Salmo de número 103 foi o texto que nós estudamos no domingo passado, versículos do 1º ao 7º, Salmo de número 103, de 1 a 7, vamos fazer a leitura, mesmo aí na sua casa, aonde você está, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor com muita reverência, façamos a leitura desse texto. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Nós aprendemos no domingo passado que nesses dias de pandemia, o que mais se vê é gente preocupada, alguns até desesperados. Pastor, o que nós vamos fazer diante desse caos o qual a nação está vivendo? É uma boa pergunta. Será que muitas vezes não estamos nos esquecendo de quem é o Senhor? É normal às vezes, queridos irmãos, encontrarmos pessoas com raiva, gente muito preocupada, gente até mesmo desesperada. Nós sabemos de que esse sentimento é um sentimento normal, ele faz parte da nossa natureza decaída, e diante da crise a qual o mundo está vivendo, é normal às vezes a preocupação, estar a todo momento falando à nossa mente, falando ao nosso coração. Isso é normal, e essa preocupação, o que ela nos leva na grande maioria das vezes? Ela nos leva a alimentar a ansiedade dentro do nosso próprio coração. E nós então aprendemos no domingo passado o quê? Você conhece alguém que é ansioso? Aprendemos que a criança fica ansiosa quando você dá uma notícia que você vai passear no outro dia, ela fica com ansiedade.
O jovem fica ansioso, está terminando seus estudos, né? O que eu vou fazer? Que curso vou fazer? Às vezes tudo que ele estudou dá aquele branco por causa da ansiedade. Aquele que terminou a sua faculdade também fica ansioso porque aonde vou trabalhar, né? Será que o mercado de trabalho eu vou ser aceito no mercado de trabalho? O pai, a mãe, o casal, a família em si fica ansiosa. E o que nós aprendemos diante deste quadro de ansiedade que todos nós vivemos? Ah, pastor, mas como assim? Até aquele que é cristão, que crê no Senhor Jesus, vive essa experiência? Com certeza, isso faz parte da natureza caída. O pecado provocou isso e ele instituiu isso na nossa vida. Isso é consequência do pecado. Agora, nós como igreja, como cristãos, o que nós precisamos fazer? Aprendemos aqui com Davi. Davi também viveu e passou este sentimento qual nós vivemos no século 21. O que ele fez? Ele começou a perguntar para si mesmo, né? Ele começou a inquirir em primeiro lugar ao seu próprio coração: por que você está assim? Quais são as razões do porquê você está tão ansioso, né? Quais são as razões? Então nós aprendemos em primeiro lugar, você quer tratar esse sentimento que muitas vezes quer tomar conta do nosso coração e da nossa alma? Pergunte a você mesmo: há razões para isso? Quais são os motivos? Em segundo lugar, o que nós aprendemos no domingo passado? Nós aprendemos que nós precisamos lembrar a nossa alma quem é o nosso Deus, né? O que Davi está falando aqui no capítulo 103, Salmo 103, os versículos de número, a partir do versículo de número 2, ele vai dizer: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças. E no verso 3 ele vai dizer: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Ou seja, o que Davi está fazendo aqui em segundo lugar? Em primeiro lugar, ele está inquirindo o seu próprio coração, mas em segundo lugar, ele está falando o que para a sua própria alma? Ele está dizendo à sua própria alma quem é o seu Deus. Ou seja, querida igreja, querido irmão, faça como Davi, olhe para você mesmo e diga, diante de todos os caos, diante de todas as crises, diante de todos os desafios, diante de todos os sentimentos contrários que tenta tomar conta da nossa alma, diga para a sua alma quem é o seu Deus, né? Fale para ele quem é o Senhor, né? Ele é o Senhor criador de todas as coisas. Ele é o único que tem poder sobre todo o universo, sobre todos nós. Ele é o único que rege todas as coisas. Ele é o único que tem poder para perdoar pecados, para nos livrar, para nos libertar. E nós temos esta promessa, nós que fomos agraciados, né? Nós que fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer de que nada deste mundo tem ou terá poder sobre nós. O maligno não tem poder para nos tocar, porque nós estamos guardados e protegidos pelo Senhor. Portanto, você quer tratar essa ansiedade? Inquira a sua própria alma, por que você está assim? Quais são as razões? E em segundo lugar, fale sempre para ela quem é o seu Deus, esse Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe grandemente. Nós vamos continuar louvando o nome do Senhor, nós vamos exaltá-lo com o hino de número 269, mas antes de exaltá-lo com este cântico, eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Deuteronômios, capítulo de número 14, o versículo de número 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas
a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Então, todas as vezes que nós temos esse privilégio, queridos irmãos, dentro da nossa liturgia, de depositar, de devolver, de adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas, eu vejo o quanto o Senhor nos ama. A própria palavra de Deus está nos dizendo, Ele institui os dízimos e ofertas com um único propósito, para que possamos aprender a temer o Senhor. Portanto, nós vamos orar, primeiramente nós vamos louvar, depois nós vamos orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas, mas enquanto estivermos adorando ao Senhor, com o hino de número 269, separe aí aquilo que é do Senhor, né? Diga ao Senhor, é do Senhor, e no momento oportuno, se você quiser trazer até a igreja, a secretaria da igreja funciona da 1h30 até as 17 horas, se você quiser depositar, nós temos aí na nossa tela, o banco, a agência, quiser fazer um depósito online, faça também, mas que você separe aquilo que é do Senhor, pois é para a honra e glória do nome dEle. Vamos então louvá-lo com este cântico, hino de número 269, nós vamos exaltá-lo com a primeira e a terceira estrofe. Vamos louvá-lo. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados, e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz na Epístola de João, nos diz assim a palavra do Senhor. Epístola de João, capítulo 1, o versículo 8º e 9º diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Neste momento, como você está? Vamos orar. Aproveite esse momento, separe aí você com seu esposo, esposa, com seus filhos. Vamos orar confessando ao Senhor os nossos pecados e as nossas faltas. Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor, sabedores que somos falhos e imperfeitos, e o Senhor é santo. Nós te suplicamos em nome de Jesus, o teu Filho amado,
que o Senhor nos perdoe. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, purifica-nos de todas as nossas transgressões. Falhamos tanto, Senhor, pecamos tanto, às vezes em palavras, em gestos, em pensamentos. Somente a tua misericórdia através do sacrifício de Jesus, e por isso nós te clamamos nesta noite. Perdoe-nos, ó Pai. Ó Deus, nós também te agradecemos pelos dízimos que foram separados e consagrados ao Senhor. Ó Deus, que as promessas contidas neste princípio, ó Deus, que continue sendo real na vida do teu povo e da tua igreja querida. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus, tá? Separe esse momento, vamos louvar e exaltá-lo. Eu quero convidar a nossa equipe de louvor, eles continuarão nos conduzindo neste momento de adoração ao nosso Deus. Queria lhe convidar então para que você, em espírito e em verdade, adorasse o Senhor conosco. Nós vamos dizer: Senhor, o Senhor é o único que pode realmente ser agradecido, adorado por tudo, por toda a maravilha do teu amor para conosco. Nós vamos louvar ao Senhor dizendo isso. Quem nos cura e nos abriga em graça e misericórdia. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Vamos dizer isso? Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. O nome dele, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. É por causa dele e por meio dele que nós estamos aqui e podemos ser chamados e conhecidos como povo do Senhor, povo eleito, nação santa, propriedade exclusiva. Nós vamos cantar isso, nós vamos dizer: Senhor, é puro pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Que o Senhor seja glorificado com isso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele pertence. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos dizer mais uma vez: porque dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Você pode dizer conosco a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis são, Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. quão profundas, Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. quão insondáveis são, Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. a ele A ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. a ele a glória, A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, glória, a ele a glória, glória, para sempre, amém. amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, querida Igreja Presbiteriana Central de Jataí. Que maravilha é poder adorar ao Senhor, bendizer o santo nome do Senhor, e com certeza tudo que há de bom, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é genuinamente agradável e tem em sua essência bondade e é realmente, de fato, é bom e puro e santo, pertence ao Senhor. Bendito seja Ele, a Ele seja de fato toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Ele é merecedor e digno. Queria lhe convidar então, diante disso, para aprendermos um pouco mais sobre a natureza, a santidade, a grandeza e a beleza do nosso Senhor. Gostaria de lhe convidar a abrir a palavra do Senhor no Salmo número 139. Deus onisciente e onipotente. Salmo 139, nós vamos ler apenas os versículos 1 ao versículo 18. Versículo 1 ao versículo 18. Salmo 139, livro dos Salmos, o Salmo número 139, versículo 1 ao versículo 18. Abra a palavra do Senhor, acesse aí no celular, vamos acompanhar conosco. Viva aí em reverência a palavra do Senhor. Nós vamos ler juntos, com muita reverência. Diz assim a Sagrada Escritura: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas
o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Que maravilhoso, não é verdade? Que salmo belíssimo, que salmo incrível. Como nosso Deus é bom. Gostaria de lhe convidar então para que nós orássemos, clamando ao Senhor por direção vinda dEle, pela ministração do seu Espírito sobre nós. Vamos orar? Querido e amado Deus, nós não somos merecedores do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia sobre nós, e é um privilégio poder, Senhor, ouvir a palavra do Senhor, aprender mais do Senhor. Nós não somos merecedores, é graça do Senhor. Pai, lembrando disso, também lhe pedimos, Pai, tem misericórdia de nós, continua nos renovando, nos restaurando na tua palavra e no teu amor. Perdão então, papai, pelas nossas falhas contra o Senhor. Sem o Senhor nada podemos, e clamamos ao Senhor que o Senhor nos ensine, Senhor, do teu poder, da tua graça, do teu amor sobre o Senhor, nesse salmo tão bonito. No nome de Jesus, habilita-nos, Senhor, para que possamos ouvir a tua voz. Amém. Amém. Que sobretudo seja sempre realizada a vontade do nosso amado e bom Senhor Deus. Bom, nas palavras aí do Rabino Ben Ezra, esse salmo, ele recebe o título de a coroa de todos os salmos. Olha que interessante, né? E do ponto de vista da teologia veterotestamentária, este seria o clímax no saltério, o clímax do pensamento do saltério, o relacionamento pessoal entre Deus e um indivíduo. A ideia de um conhecimento experimental, algo que alguém realmente experimentou a respeito de Deus. Um relacionamento profundo e sincero. Daí vem a ideia desse salmo, alguém que realmente conheceu e viveu algo com o Senhor. E sendo assim, já que esse salmo apresenta de maneira tão maravilhosa algo profundo a respeito da essência e do ser do nosso Deus. Se você parou para observar por alguns instantes, se você acessou alguma Bíblia virtual, ou mesmo pegando a física e olhou o subtítulo nesse salmo, ele está subtitulado como Deus onisciente e onipotente. Já que esse salmo nos mostra a beleza do nosso Criador e a segurança que ele nos traz, eu gostaria de lhe convidar essa noite para que nós meditássemos na palavra do Senhor e pensássemos sobre ele, sobre quem ele é, e claro, se temos motivo ou não para agradecer e descansarmos o coração nele. Bom, diante disso, queria lhe convidar a pensar sobre o seguinte: agradeça o Senhor, porque Deus, o Senhor do
Em primeiro lugar, o Senhor do abstrato e do concreto. O que é isso, pastor? Bom, a ideia do abstrato são as emoções, sentimentos, pensamentos que você não consegue, não são palpáveis e você não consegue pegar. O concreto é a ideia daquilo que eu vejo aqui e consigo pegar. São coisas tocáveis, palpáveis. E esse salmo deixa de maneira extremamente clara, deixa registrado aí de maneira extremamente incrível e profunda, que o Senhor, com certeza, Ele é Senhor do abstrato e do concreto. Isso chegou de maneira clara na mente desse salmista. O Senhor sabe e o Senhor conhece de maneira profunda aquilo que está dentro do nosso coração e da mente, na alma, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, que é abstrato, e o Senhor também conhece com profundidade aquilo que é concreto. Vamos em direção ao salmo? Bom, em primeiro lugar aí, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e me levanto, e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. E a primeira verdade que nós vemos então é essa: o Senhor conhece o mais profundo daquilo que você pensa. A palavra aí, sonda, ela traz a ideia de que o Senhor experimenta, Ele prova, Ele entra lá dentro do coração e da mente. Esse não existe, não há limite que detenha o agir de Deus, o conhecer de Deus, quanto aquilo que está dentro do pensamento, no coração e na alma. E de acordo com Wiersbe, ele examina, ele com grande empenho, cuidado e profundidade, e até a ideia desse sondar era usado pelo povo de Israel, esse termo, para descrever uma escavação profunda. O Senhor Deus, então, não existe algo aí dentro da mente, do coração, que o Senhor Deus não conheça. Quanto a pensamentos, quanto a sentimentos, emoções, e indo um pouquinho mais longe, tem um autor que diz o seguinte, o Kirkpatrick: Deus não conhece meramente a palavra falada que os homens podem falar, podem ouvir, mas seu verdadeiro significado e os seus pensamentos secretos que motivam suas expressões. Muito além de o Senhor esquadrinhar os meus pensamentos, muito além do Senhor saber a palavra que ainda vai sair na minha boca, o Senhor conhece até mesmo as intenções que eu tive, as intenções que me dominam o coração. Ele sabe de maneira maravilhosa aquilo que está nos meus sentimentos, nos pensamentos, está ali escondido, que talvez ninguém aí tenha acesso, ninguém consegue ver, ninguém consegue, mas o Senhor consegue, e o Senhor percebe, o Senhor sabe o que se passa dentro de cada um de nós. Já parou para pensar isso? Em certo sentido, é como se fosse uma faca de dois gumes, não é verdade? Porque quando estamos corretos nas intenções, nas ações, nos pensamentos, nos sentimentos, nas palavras, melhor dizendo, o Senhor conhece de maneira profunda. Mas por outro lado, também o Senhor conhece quando estamos sendo desonestos, quando os nossos sentimentos não são puros, não são genuínos, não são autênticos. Querido, o Senhor nos conhece de maneira profunda. O Senhor nos conhece com todo o seu coração. O Senhor nos conhece o coração por completo. Ele sabe o que nós pensamos. O texto ainda direciona e eles falam a respeito das ações. O Senhor esquadrinha o meu andar e o meu deitar. O Senhor cuida do movimento. Ele sabe e conhece de maneira profunda não só aquilo que está lá dentro, aquilo que é abstrato, como dito aqui, mas o Senhor também conhece o que é concreto, as nossas ações práticas aqui, aquilo que a gente pode palpar de maneira ativa, como ser humano, as nossas vivências. Ele sabe quando é que nós estamos em movimento e quando é que nós estamos em repouso. Ele conhece tudo isso. Ele esquadrinha, Ele sabe as veredas por onde nós passamos. O Senhor tem essa maravilha de ação sobre nós. Ele cuida de maneira maravilhosa de nós.
Queridos, se isso não trouxe ao seu coração a ideia de que Deus está vendo e conhece aquilo que se passa no mais profundo da alma, o que mais pode trazer? Não é reconfortante pensar contra a ideia, às vezes carnal, de que o Senhor não está vendo, o Senhor não me abandonou, né? Ou melhor dizer, aqui nesse momento de dificuldade, aqui nesse momento de tristeza. Não é maravilhoso ser confrontado pela palavra de Deus e saber que o Senhor conhece tanto aquilo que está aqui dentro, que ninguém pode acessar, só Ele. Só Ele, só você e Ele conhecem o que está aqui dentro. E te digo mais, Ele ainda conhece melhor do que eu e que você. O que está dentro do coração, Ele sonda, Ele prova, Ele experimenta os nossos sentimentos, os pensamentos. Então, querido, não precisa se sentir sozinho ou desamparado. Esse é um lado extremamente positivo de entender essa palavra do Senhor. Ele conhece de maneira profunda, Ele sabe o que você está sentindo, o que você tem passado. Ele sabe de maneira maravilhosa quais caminhos você tem tomado. Então, como eu disse alguns instantes atrás, tenha essa graça de poder olhar para tudo e dizer, não tem algo que esteja aqui dentro, ou aqui à minha volta, ou algum caminho que eu trilhe, eu tome, que o Senhor não conhece. O Senhor sabe, Ele esquadrinha assim o meu andar, Ele sabe do meu deitar, do meu levantar. E é maravilhoso que Ele vai então em direção ao versículo 5, ele fala, tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. O Senhor, meus queridos, todos os espaços, frente, trás, por cima de nós, o Senhor controla e governa. Ele nos dirige, Ele nos ama, Ele cuida de nós. Nós estamos amparados pelo Senhor, não tem como fugir, não tem como escapar do seu amor e de sua graça. Olha como Deus é maravilhoso. Se eu te convidasse ao seguinte exercício, pense agora o quanto a presença do Senhor está aí perto de você, o quanto o Senhor está aí. Ao mesmo tempo, é um convite também à santidade e à lembrança de que o Senhor todo o tempo está conosco. Lembre-se também que o Senhor está contigo em todos os momentos da vida. Conhece de maneira profunda e maravilhosa, não precisa nem a palavra ter chegado à boca, Ele já sabia que você diria isso, que eu e você nós diríamos e falaremos assim. E ao contemplar isso tudo e sermos lembrados, porque talvez a nossa carne nos conduza a esquecer, o salmista chega no versículo 6 e diz o seguinte, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, de maneira que eu não consigo atingir. Como o nosso Deus é maravilhoso. É tão elevado o seu conhecimento, a maneira com a qual Ele sabe das coisas, sabe aqui dentro, sabe aqui fora, esquadrinha o andar, sonda antes de ter chegado a palavra à boca, conhece pensamentos. Não tem como esconder do Senhor algo, porque Ele sabe de todas as coisas. Então acontece um destaque do versículo 1 ao 6 aqui, a onisciência do Senhor. De fato o Senhor é onisciente e Ele conhece com perfeição quem nós somos. E todas as nossas reações, sentimentos, ações, o Senhor nos conhece. Que isso possa deixar o seu coração seguro, confortável no seu amor e na sua graça. E ao mesmo tempo, vigilante, repensando sempre em todas as ações, em todos os pensamentos, em todas as palavras, porque não há o que se possa esconder do Senhor. Ainda no versículo de número 7, dos versículos de número 7 ao versículo de número 12, nós vemos aí que o Senhor também, além de ser Senhor do abstrato e do concreto, o Senhor também é dono do espaço, tanto visível quanto invisível, esse espaço que nos cerca. Aquilo que nós conseguimos acessar com os olhos e aquilo também que nós não conseguimos acessar com os olhos. E o escritor então começa a dizer o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo,
lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Olha que coisa maravilhosa. Não é incrível, não é maravilhoso quando nós pensamos na ideia de espaço visível, tanto para cima, tanto na vertical, em todo o céu, para onde eu resolvesse ir, ou para onde eu resolvesse fugir, quanto a espaço visível, para cima, lá estaria o Senhor. Se eu tentasse então ir em direção ao espaço que tem embaixo de nós, a terra, e me esconder no mais profundo abismo, ali também está o Senhor. Se eu pegasse então as asas da alvorada, como diz o texto, e olha que maravilha, nós pensamos para cima, nós pensamos para baixo, e agora se nós pensarmos em toda a plenitude do horizonte, ou seja, se eu pegasse então as asas da alvorada, e me detesse nos confins dos mares, lá na plenitude do horizonte, ali também estaria o Senhor. Não existe lugar que impossibilite o Senhor de nos alcançar. Já parou para pensar nisso também? Que por mais que você vá para cima, para baixo, o mais longe que você puder, se você passasse toda a vida caminhando e voando em direção ao horizonte, eu e você não conseguiríamos escapar do Senhor, pois com certeza Ele também é Senhor do espaço, tanto visível quanto invisível. Ele tem visto, Ele é com certeza Deus também onipresente. Não conseguimos escapar da presença do Espírito de Deus. Ele está, mas Ele está no meu trabalho? Ele está no seu trabalho. Mas Ele está então em meio às minhas diversões, quando eu estou ali pensando que eu estou refrescando, ali está o Senhor. Ele está em casa? Ele está em casa. Então o Senhor é onipresente, em outras palavras, Ele pode estar em todos os lugares e ao mesmo tempo. Lembra que no primeiro nós vimos que o Senhor é onisciente, Ele sabe de todas as coisas? Nesse segundo ponto então nós observamos que o Senhor também é onipresente. Aonde você estiver, o Senhor pode estar ali com você. Já pensou que maravilha? Lembram das palavras de Jesus, Emanuel, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, e você que é filho e filha do Senhor, aí que você não pode, não deve se esquecer dessa verdade maravilhosa. O Senhor está comigo e com você. O Senhor, lembra da pregação da tempestade? O Senhor está no barco, não há por que temer. Você percebeu o tamanho do poder dele quanto a saber e conhecer? Ele sabe de todas as coisas. Percebeu nesse segundo ponto o tamanho do poder dele, a extensão que ele pode atingir com a sua presença? É enorme. Tanto das coisas visíveis quanto das invisíveis. Vamos ver a questão das coisas invisíveis? Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Olha que maravilhoso, então até diante daquilo, dessa ideia de espaço que nós não conseguimos ver, aquilo que aos nossos olhos é encoberto então pelas trevas, nem isso, até mesmo isso aos olhos do Senhor, não afetam os olhos do Senhor a escuridão. As trevas não afetam os olhos do Senhor, isso é maravilhoso demais. É incrível perceber que o Senhor, nesse texto, tanto faz para Ele as trevas ou a luz, no sentido dessa luz que nós vemos, dessa escuridão, tanto faz para Ele, não lhe afeta. As trevas não afetam os olhos do Senhor. Ele continua percebendo, Ele continua vendo, diferente de nós, não é verdade? Com certeza as trevas nos afetam, não conseguimos às vezes enxergar um palmo na frente do nariz. Como ficamos então limitados diante de uma escuridão? Como nós ficamos extremamente debilitados, mas o Senhor não, isso não mexe, isso não afeta o Senhor. E nas palavras de Isaías 45:7, o Senhor diz o seguinte: eu formo a luz e crio as trevas.
Ele é dono, a Ele pertence também todos esses espaços que nós não conseguimos ver. Então não tem jeito de esconder do Senhor, em qualquer espaço que você encontrar, esteja ele claro ou escuro, ali está o Senhor e Ele continua nos vendo. Não é maravilhoso saber que o Senhor pode dominar, conhece, sabe e pode estar presente em tudo isso? É reconfortante, não é verdade? Ao mesmo tempo, continuo lhe dizendo, lembre-se, o Senhor está em todos esses ambientes, o Senhor ali está, além de tudo saber, em todo lugar Ele pode estar. Como nosso Deus é cuidadoso e maravilhoso. E um terceiro movimento, então nós vimos do 7 ao 12 aí, que o Senhor é dono do espaço, tanto visível quanto invisível, não há o que se possa esconder do Senhor. Antes de caminharmos então em direção a esse terceiro movimento, olha que interessante quando o salmista aqui explode em gratidão a Deus, ele diz o seguinte: Senhor, graças te dou, porque o Senhor me formou de maneira maravilhosa, assombrosamente maravilhosa, as tuas obras são admiráveis. E lembrando dessa ideia de formar de maneira admirável e maravilhosa e assombrosa, é incrível pensar que o Senhor, nem o ventre materno lhe era obscuro, lhe deteria, porque ali onde você pensa, não tem acesso, ali o Senhor tem acesso, então forma e constrói um ser humano ali dentro. Que lugar o Senhor não acessa, não é verdade? Como é maravilhoso pensar nisso tudo, e o salmista então fica aí maravilhado, ele fala: Senhor, que maravilha, num lugar talvez tão pouco acessível, ali o Senhor me cria, ali o Senhor me transforma, o Senhor me tece no ventre da minha mãe, o Senhor me cria por dentro, tanto por dentro, não é verdade, quanto por fora. O Senhor, como isso é maravilhoso, Senhor, como é maravilhoso parar para pensar e lembrar que o Senhor é esse Deus onipotente, onisciente. Obrigado, Senhor, e onipresente. Então nós caminhamos em direção ao nosso terceiro ponto, que ainda nos lembra que o Senhor é Senhor sim do tempo também e da eternidade. Olha que maravilha, reprisando com os irmãos, então o Senhor conhece o abstrato e o concreto, tanto lá dentro do coração como aqui fora, as coisas que você pode, Ele já sabe, Ele esquadrinha o movimento, quando você para, Ele conhece tudo. No ponto 2 nós vimos então, o Senhor também é presente em todos, não tem jeito de fugir da presença do Senhor. Ele é onipresente, Ele domina todos os espaços, os visíveis e invisíveis, e prova disso que Ele também te constrói, te forma no ventre materno. Não tem para onde fugir, verticalmente, horizontalmente, não tem para onde correr. E nesse último ponto então nós vamos aprender que o Senhor é também Senhor do tempo e da eternidade. Olha que maravilha, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha que informação preciosa e maravilhosa. Queridos, além de criar o ser humano aqui de maneira tão incrível e maravilhosa, o Senhor Jesus, além de fazer toda essa obra no tempo aqui, de não ter osso, não é verdade, que se esconda, os meus ossos não te foram encobertos, de não existir então matéria orgânica que se esconda diante do Senhor aqui no tempo, além de saber quem nós somos aqui no Cronos, nesse tempo passado, presente e futuro, Ele forma, Ele cria, mas porém, contudo, todavia, Ele não precisa exclusivamente do tempo para fazer isso. É maravilhoso quando esse salmista começa a descrever o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os dias, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinados, quando nenhum deles ainda havia ainda. É maravilhoso olhar para esse texto e pensar o seguinte: olha, o Senhor, além de o Senhor conhecer tudo que eu ia viver no tempo, me criar, me formar,
ser aquele que me possui, aquele que me governa, aquele que me forma de dentro para fora, de quem eu não posso me esconder, que está de maneira tão intensa, envolvente, presente nesse tempo. O Senhor já acessava tudo isso também desde a eternidade. Já parou para pensar nisso? Então ele esgota aí a linha do tempo, passado, presente e futuro, conhece, sabe até o que você vai viver. Porque desde a eternidade ele já acessa tudo isso, e tudo isso estava escrito então aí no teu livro. Todos os dias da minha vida já foram escritos no livro do Senhor, quando ainda aqui no tempo eles não existiam. O Senhor é Senhor da eternidade. Ele já te conhecia antes mesmo de você nascer. Sabia quais seriam as situações pelas quais você passaria, o que você faria, deixaria de fazer, conheceria, puxando lá do começo, todos os seus pensamentos, saberia de maneira perfeita e profunda o que está dentro de você e fora de você, sabe também para onde você iria, quanto a espaço, e quanto à existência, conhece, ele já sabe, porque ele é eterno. De todos os dias da sua vida, desde o dia que você nasceu até o dia da morte, ou da ressurreição, ou da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele sabe de tudo isso, queridos. Não é maravilhoso nós pararmos para pensar que não surpreendemos o nosso Deus? Não existe surpresa diante dos olhos do Senhor? Que tudo Ele conhece, que tudo Ele sabe, que tudo Ele vê. É maravilhoso, não é? É maravilhoso saber que você não é obra do acaso, que o Senhor Deus um dia planejou você, te conhece de maneira perfeita, sabe quem você é, sabe tudo sobre você. Portanto, querido irmão, queria lhe desafiar essa noite a não se sentir mais sozinho, a lutar contra todo e qualquer sentimento carnal que venha contra o seu coração, dizendo para você que você está sozinho ou desamparado. Se você prestou atenção nesses 3 pontos, que o Senhor é Senhor sim, do abstrato, do concreto, do espaço visível e invisível, e tanto do tempo quanto da eternidade, e nisso tudo, em todos esses movimentos, em todas essas plataformas, o Senhor já te conhecia e conhece, sabe tudo de maneira profunda. Não se sinta sozinho, porque Deus não é limitado e pequeno como nós. O Senhor Deus não é limitado, não há o que possa limitar o seu amor, a sua graça. Não existem barreiras, não existem paredes que possam deter a graça e o amor do Senhor sobre nós. O Senhor nos conhece e Ele está com você. Creia na palavra do Senhor, creia naquilo que nós aprendemos. Creia, querido, apenas creia e faça como esse salmista, diga: Senhor, eu realmente agradeço, porque é verdade, de modo maravilhoso o Senhor me formou. Senhor, para mim os pensamentos do Senhor são elevados, são lindos, como é que eu vou atingi-los? Na verdade, ao invés de se lamentar ou dar ouvidos à carne, agradeça, porque em mensagens como essa o Senhor nos lembra de que tudo Ele vê, de que Ele está conosco, e como é reconfortante sabermos isso. Ao mesmo tempo, reiterando, é importante lembrarmos de como nós devemos estar sempre reagindo a tudo isso, pensando: não, eu não posso fazer isso, não tem lugar para que eu haja como não cristão, ou lugar para onde exclusivamente eu haja como cristão. Não existe divisões. Em todos os lugares ali está o Senhor, e Ele te conhece de maneira profunda. Então, sabedores dessa verdade, o amemos onde estivermos. Não posso ainda cultuar, mas você pode, aí onde você está, aí está o Senhor, e Ele conhece seu coração, o pensamento, a mente. O cultue aí, com a família, com os amigos, aonde você estiver, o ame, pois ali está o Senhor e conhece, e tudo vê. Ele perscruta os corações e conhece de maneira profunda. E então o salmista encerra dizendo: se eu contasse, que preciosos, no 17, para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse,
Se os contasse excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Agradeça ao Senhor. Agradeça porque os pensamentos dele a respeito de cada um de nós são preciosos demais. São incríveis, não tem fim, não conseguiríamos acessar. E lembre-se de sentir sim gratidão por tudo isso, porque sendo quem somos, apesar de nós, um Deus o único e verdadeiro Deus, tão incrível, onisciente, onipresente, onipotente, um Deus tão maravilhoso, de quem não conseguimos esconder nada e tão poderoso, resolveu se importar conosco, nos amar e cuidar de nós. Então lá no fim desse salmo, no versículo 24, ele diz o seguinte: faça o mesmo como esse salmista fez, diferente do ímpio, né? Ainda nos versículos de 19 a 22, diferente do ímpio que está entregue ao seu caminho, no versículo 24, decidiu o Senhor nos guiar pelo caminho eterno. Por isso eu estou lhe dizendo, por isso no início dessa mensagem foi dito a você: agradeça ao Senhor, porque mesmo Ele sendo conhecedor de um único e verdadeiro Deus, onipresente, onipotente, onisciente, Ele resolveu se importar conosco e ainda nos conceder a graça de nos fazer caminhar no caminho, pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como nosso Deus é bondoso, não é verdade? Como nosso Deus é maravilhoso. Nas palavras de João 14,6, o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que bom é saber que nós somos conduzidos a um relacionamento profundo de perdão e graça com esse Deus que nos conhece de maneira tão intensa. Sinta segurança, sinta-se seguro, Ele domina sobre terra e céu. Ele é Senhor soberano sobre cada um de nós. E descanse no Senhor. Ao mesmo tempo, no conselho final, sempre lembre, onde você estiver, adore o Senhor, o ame, o respeite, o reverencie, porque não há parede, não existem barreiras, não existem paredes que o possam deter. Vamos orar por isso? Agradecer ao Senhor pelo seu cuidado sobre nós? Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos cerca, o Senhor nos ama. Obrigado por nos lembrar que não estamos sozinhos em um quarto escuro. Obrigado porque o Senhor não nos deixa ali para morrer de medo. Mas o Senhor traz palavras como essa para nos lembrar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E que ninguém pode escapar da Tua presença. E que ninguém pode esconder pensamentos do Senhor, sentimentos. Que ninguém pode, Senhor, pensar que dentro do tempo o Senhor não enxerga ou não viu algo, porque desde a eternidade o Senhor já conhece e sabia de tudo. Obrigado, Deus, por mesmo sabendo de tudo, mesmo nos conhecendo, mesmo sendo tão poderoso, resolveu se importar conosco, nos ministrando o coração, nos trazendo Cristo Jesus, nos perdoando e nos guiando, como esse salmo disse no final, pelo caminho eterno. Obrigado pelo Teu amor e por cuidar de nós, que nós possamos nos sentir seguros e confortáveis em Ti, Pai, e ao mesmo tempo alertas, Senhor, lembrando que o Senhor está conosco, que devemos e temos o dever de louvar, obedecer e engrandecer o Teu santo nome. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Como é maravilhoso saber de que tudo que estamos vivendo hoje não é surpresa para o nosso Deus. Ele sabe de todas as coisas. E apesar de toda a sua grandeza, Ele cuida de nós. Ele nos sustenta e nos guarda. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Nós já estamos encerrando. Olha aí, durante a semana, busque ao Senhor na reunião de oração, ore com sua família. Na quarta-feira vamos estudar juntos a palavra do Senhor. Tá? E que você tenha uma semana de muita bênção e que o Senhor continue cuidando e nos preservando para a honra e glória do nome dEle. Vamos orar, após a oração vamos impetrar a nossa bênção, a bênção do Senhor, e assim o nosso culto estará encerrado. Vamos orar. Bondoso Deus, nós Te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Palavra esta que ela faz toda a diferença na nossa vida. Ó Deus, obrigado porque o Senhor, apesar de toda a sua grandeza,
O Senhor se importa com cada um de nós. Não somos obras do acaso, mas, ó Deus, estamos dentro daquilo que é o plano e o projeto do Senhor. Continue, ó Deus, falando conosco, continue nos sustentando, nos guardando e nos preservando, pois em tudo nós precisamos e dependemos de Ti. É a oração que nós fazemos, gratos por tudo, em nome de Jesus. E agora, povo amado e povo escolhido do Deus Altíssimo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que as consolações do Espírito Santo, que é o poder de Deus, que repouse sobre a tua vida, sobre toda a tua casa, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.